Bem-vindos, engenheiros, para mais uma aula de Python. Hoje nós vamos estar estudando o comandinho while. O comandinho while é quando nós temos a necessidade de gerar um código onde eu tenho que repetir várias vezes uma solicitação, ou uma entrada, ou um cálculo, ou um processo. Imagine dentro de uma esteira. Na hora que nós estamos lá no chão de fábrica, aí a gente está produzindo, aí eu tenho uma esteira e nessa esteira eu tenho um contador de unidades. Toda vez que passa lá por um sensor, um laser, por exemplo, a hora que ele passa, então ele conta um, dois, três, e ele vai repetindo essa somatória, esse cálculo. Então, isso daí é um comando de repetição, ou seja, cada vez que passa um determinado tipo de flasco, ele simplesmente vai e aumenta em 1, até terminar o processo, que eu posso definir lá o processo até apertar um determinado botão na máquina, ou então até chegar a um determinado número, como por exemplo, digamos que eu tenha a necessidade de fazer um invase de 20.000 frascos naquele dia. Vou lá, seleciono o nosso aplicativo lá dentro da nossa máquina, e aí ela simplesmente começa a contar. A hora que chegou em 20.000 frascos, simplesmente ela para a máquina e para todo o processo lá de envasamento. Isto é o que nós chamamos de processo de repetição ou estrutura de repetição. E um dos comandos que nós temos aí disponível dentro do Python se chama while. W-H-I-L-E. Igualzinho está escrito aqui, ó, que dá para ser lido aí. Então, este é o comandinho que nós vamos estar trabalhando hoje nessa aula aqui. A estrutura dela é muito parecida com a estrutura do comandinho if. Ou seja, nós vamos lá então colocar o nosso comando. Então está escrito lá while. Coloco a minha condição. Então eu coloco aqui a minha condição e coloco lá meus dois pontinhos para dizer até quando. Nesse aqui eu vou colocar while, nós podemos traduzir enquanto, ou seja, enquanto esta condição for verdadeira, faça. E aí aqui eu posso colocar todos os meus comandinhos. Observem que ele tem a mesma estrutura, ou seja, ele dá um espaço, que é o padrão do Python, para dizer que todas essas linhas aqui embaixo estão dentro dessa estrutura de repetição. No nosso caso, o comandinho while. A hora que eu desejo terminar essa minha condição, eu simplesmente chego aqui e vou lá e dou um backspace no teclado, ou seja, volto para cá e continuo lá então a escrever o meu código. Isso é o que nós colocamos aí então para definir aí o nosso comandinho while, tá? A hora que nós terminamos, simplesmente vamos lá, escrevemos todos os comandos e ele simplesmente vai continuando aí o nosso programinha. Bom, então dentro de toda essa ideologia nós podemos fazer um exemplo bem simplesinho. Eu vou colocar aqui um exemplo para ele contar de 1 até 10. Então nós temos a seguinte estrutura. Eu posso criar aqui uma entrada de dados, como nós já vimos, com um comandinho input e tal. Ou então eu posso colocar as nossas variáveis constante, definindo lá um valor x, que é onde eu desejo começar, ou então uma variável aonde ela assume qualquer valor possível. Nesse primeiro exemplo, então vamos começar com uma variável que eu vou chamar num1. Ela vai startar aí no número 1. E aí nós podemos agora aqui colocar simplesmente o nosso while. Então eu tenho lá, ó, enquanto, aí eu coloco a minha condição, enquanto num1, a minha variável, quanto no 1 for, e aí eu coloco, quando ela for o que? Menor do que, vamos colocar um número qualquer aqui, vamos colocar 10. O que eu quero que ele faça? Ele apresente o valor na tela, porque eu só quero contar de 1
até 10. Então, o nosso comandinho é o comandinho print. E aí eu coloco só a variável mesmo, porque não tem nenhum textinho, que é o nosso teste. Só que aqui tem um porém. Se eu finalizar só ele assim, ele vai ficar repetindo o número 1 eternamente. Se nós rodarmos aqui, ó, Ctrl Shift F10, observe que ele ficou aqui, ó, eternamente. Então tem que dar um comandinho aqui para parar, né? Dá o comandinho break. E aí agora nós podemos voltar aqui para realizarmos aí uma somatória. Porque se ele vai ficar aqui, ele nunca vai ser 1. Então eu tenho que colocar aqui um cálculo aonde ele irá aumentar, por exemplo, de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou um cálculo, não sei, o que nós desejamos fazer. No nosso exemplo aqui, o que eu desejo fazer? Assim que ele apresentar a variável, eu desejo que ele acrescente em 1. Este aqui é o comandinho de acrescentar em 1. O que significa este comando aqui, ó? Que é um comandinho novo que nós estamos aprendendo. Quando eu coloco mais igual ou menos igual ou vezes ou dividido, eu estou falando que eu quero pegar o valor que eu tenho dentro da variável e acrescentar no valor que está à direita da nossa igualdade. No nosso caso aqui, de 1 em 1. Se eu quisesse de 2 em 2, mudaria aqui para 2. Se fosse de 5 em 5, mudaria aqui para 5. E assim sucessivamente. No nosso caso, eu quero de 1 em 1. Então, toda vez que ele apresenta, vamos entender como é que ele funciona. Ele vai analisar, nosso número vale 1, então 1 é menor que 10? É. Então, ele apresenta o valor de 1 da variável. Então, ele vai printar o número 1, que nós já vimos que ele apareceu aqui embaixo. Logo em seguida que ele printar, ele vai pegar então o valor que tem armazenado dentro dessa variável, vai aumentar ela em 1. E aí aqui para baixo não tem mais nada, então ele volta para cá. Ele vai ficar nesse loop aqui, ó. Enquanto não for maior ou igual a 10, ele não vai parar, ele vai ficar aqui, ó, nesse looping aqui. Então vamos rodar agora. Agora eu posso colocar aqui, ó, Ctrl Shift F10 e tá aqui o nosso sisteminha, ó. Então ele foi 1, 2, 3 até 9. Ah, mas por que ele não apresentou 10? Observem, eu falei que enquanto o número for menor do que 10. Por isso que o 10 não veio. Por quê? Porque ele apareceu 1, 2. 2 é menor? É. 3 é menor? É. E ele vai ficar aumentando. Na hora que ele ficar 10 é menor que 10? Não. E aí, então, ele parou no 9 e ele simplesmente finaliza a nossa estrutura. Se eu quero que o 10 apareça, então eu coloco aqui o sinal de igualdade. Menor, igual. E agora, se eu rodar, ó, Ctrl, Shift, F10, observem que ele apareceu aqui, ó. Então, ele rodou do 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Isto é o que ele faz, uma estrutura de repetição. E se aqui tivesse alguma coisa para baixo, ele somente iria executar depois, tá? Depois que este laço aqui terminou. Vamos colocar um exemplinho aqui, ó. Eu quero sair, então eu saí dali, tá? Eu vou dar um espaço para ficar mais bonitinho. Não precisa ter esse espaço, estou colocando mesmo só para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um comando print, vou colocar uma frasinha aqui, obrigado por utilizar nosso sistema. Só para dar uma mensagem de texto ali mesmo, tá? Uma frasinha no final. Observem que esta frase só vai aparecer na hora que chegar aqui no número 10. Então vamos rodar novamente, Ctrl Shift F10, está aqui, ó. Então ele contou de 1 até 10, então tá aqui, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aí chegou aqui no 10, depois chegou no 10, o próximo é 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, é maior. Então ele finaliza essa estrutura, aqui está marcada a estrutura, só clicar aqui ele fecha a estrutura para a gente ver o que está dentro do while. Então ele observou aqui, ó, não tem mais nada dentro desse laço, que aqui eu poderia ter N linhas, não existe um limite de linhas, poderia ter 1, 50, 100 linhas, não importa, depende da necessidade da estrutura do seu comandinho.
Se eu tivesse aqui a necessidade de um comandinho if, por exemplo, uma condicional, poderia colocar também internamente, tá? Então eu posso ter um comando if alinhado ao nosso comando while, ou seja, nossa estrutura condicional pode estar dentro de uma estrutura de repetição e vice-versa, tanto faz. Aqui foi mesmo só um exemplo para nós vermos. Ah, eu quero até 20, ou até, sei lá, 21. Então eu coloco aqui, ó, apago aqui, coloco aqui o número 21, observe que agora ele vai contar até 21. Então Ctrl Shift F10, observem que ele parou aqui, ó. Então ele começou, foi lá 1, 2, 3 e foi indo até 21. Ah, eu quero de 3 em 3, por exemplo. Então eu só modifico aqui e observe que ele vai começar no 1 e vai indo de 3 em 3 até menor ou igual a 21. 22 para cima ele não apresenta. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. Então ele foi de 3 em 3, ó, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. O próximo é 22. 22, obviamente, é maior, não é menor ou igual, então ele simplesmente não apresentou. Essa é a estrutura básica de uma estrutura de repetição. Muito simples, muito fácil, não tem muito segredo dentro dessa estrutura aqui. Aí nós podemos, por exemplo, vamos fazer aqui uma breve exemplo. Vamos fazer uma tabuada. Vamos pegar uma tabuada aí de um número e vamos fazer de 1 até 10, tá? Dessa tabuada. Então, nós podemos, vamos solicitar para o usuário que entre com esse valor. Vou apagar tudo aqui, tá? Vou fazer passo a passo. Então, eu vou chamar aqui de no 1, que será onde eu vou armazenar o valor que o usuário deseja saber, qual é a tabuada de qual número que ele deseja. Então vamos entrar com essa informação. Aqui no nosso caso, vamos trabalhar apenas com inteiro, então vou utilizar o comando de conversão. E aí nós usamos aqui então o comando input, que é justamente para aparecer ali o nosso cursor para digitar alguma informação, para que nós possamos dar entrada, leitura do teclado. E o comando int, para quem não lembra, para pegar o que ele digitar aqui, que será considerado uma string, ele irá converter para um int dentro da tabelinha ASCII, e aí ele vai armazenar esse valor dentro dessa variável. Só recordando para quem esqueceu aí. Vou abrir aqui as minhas aspas e vou escrever com texto que eu desejo que apareça para o usuário. No nosso caso, vou colocar aqui entre com o número que deseja verificar sua tabuada. Só um texto bem simplesinho, só para nós entendermos aqui como é que funciona este comandinho. Bom, nós já temos aqui o texto que vai aparecer para o usuário, é este daqui. E nós vamos agora, então, recebendo esse arquivo aí, né, no caso, esse valor, nós temos agora que fazer lá, por exemplo, um texto bonitinho onde vai aparecer digamos lá, 1 vezes n, que n é o valor que o usuário digitou, 2 vezes, em vez de eu ficar colocando 1, 2, 3, gerar um texto aqui, onde eu tenho 10 print, eu posso fazer um único print e fazer com que a minha variável fique 1, 2, 3, que é o que nós chamamos de contador. No nosso caso, eu vou chamar de cont. Muitas literaturas, ele utiliza apenas o i, mas vamos utilizar aqui que eu vou chamar de cont. O nome da variável fica a critério de vocês. Eu vou inicializar ela com valor 1, porque eu quero começar com 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 1 vezes o valor lá que ele digitou da tabuada, digamos que seja 8. Então, 1 vezes 8, 2 vezes 8, 3 vezes 8. Esse contador é justamente para fazer isso. 1, 2, 3, 4. E ele vai fazer esse processo, e esse aqui vai ser fixo. Bom, eu já tenho todas as minhas entradas que eu necessito.
o valor que o usuário deseja saber da tabuada. E este daqui para fazer o papel lá do nosso texto, 1 vezes n, 2 vezes n. E esse contador, nós vamos sempre incrementar ele em 1 e utilizar ele dentro da nossa fórmula. Como sendo que eu não preciso solicitar mais nada para o usuário, então nós vamos aqui colocar nosso comandinho de repetição, que é o while, e coloca a minha condição. Digamos que a nossa tabuada, como eu mencionei no nosso enunciado, de 1 a 10. Então, nós vamos começar até que o nosso contador, porque é o que eu vou utilizar para aumentar em 1 em 1, até que o nosso contador seja menor ou igual a 10. Então, ele vai ficar repetindo este laço, essa estrutura de repetição, até o nosso contador chegar a 10, e aí ele vai parar. Bom, como sendo que eu já tenho então essa minha estrutura, ali a minha condição elaborada, agora eu tenho que apresentar. Para isso eu tenho que fazer um cálculo, que é obviamente o cálculo da multiplicação ali do 1 vezes n. No nosso exemplo, eu vou aqui então gerar uma nova variável para se fazer a nossa multiplicação. Aí nós podemos chamar aqui a variável, por exemplo, conta, multiplicação, o valor que vocês quiserem, tá? O nome da variável que vocês desejarem. Eu vou chamar aqui tabuada, que é onde vai receber o nosso cálculo. Então, a nossa tabuada será exatamente a tabuada igual ao nosso conte, que é onde eu vou ter lá 1, 2, 3, vezes a tabuada que o usuário deseja saber. No nosso caso, o número 1. Nós temos aqui, então, agora a nossa fórmula pronta. Exemplos, digamos que ele digitou 8. Então, aqui vai ficar 1 vezes 8. E o resultado vai ser 8. Se fosse 2, 2 vezes 8, 16. Aqui dentro estaria o valor do nosso cálculo. Aí nós vamos apresentar esse valor. Então, nós utilizamos o comandinho print. E aí eu vou colocar aqui a nossa variável. Então, eu posso colocar aqui da seguinte forma. Vamos utilizar o comandinho lá do format. Então, aqui vai ser o nosso conte, vezes, que vai ser o x, e aqui vai ser o nosso valor da tabuada. Aí eu utilizo, então, o comando format. Observem, sempre coloca ponto format. E aí ele vai abrir. Como que funciona este comandinho aqui? Ele simplesmente, onde ele localizar aqui uma chave, abre e fecha chaves, ele irá colocar aqui o valor na ordem que está aqui, o valor da variável. Então, no nosso exemplo aqui, a primeira que eu quero ali é o nosso contador, que vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco aqui, ó, vírgula, e posso colocar o outro valor que eu desejo aparecer aqui, que no nosso caso é o tabuada. Não, no nosso caso aqui é o nosso número 1. Porém, eu quero aparecer o resultado do cálculo. Então, eu venho aqui, ó, coloco igual, venho aqui e novamente abro e fecho o outro. E aqui é onde nós vamos estar a nossa variável tabuada, que é o resultado do cálculo. Então, vai aparecer aqui, ó, 1 vezes 8 igual a 8. Tá? É isso que está acontecendo nesse comando. Bom, nós fizemos, então, o comandinho para aparecer bonitinho lá, toda a nossa frase. Porém, agora, o que eu tenho que fazer? Eu necessito incrementar esse contador, porque na próxima vez aqui eu não pode ser 1, ele tem que ser 2. E como que eu faço isso? Da mesma forma que eu mencionei agora há pouco. Então, coloco lá, ó, conte mais igual a 1, ou seja,
ele irá incrementar de 1 em 1. Então, a próxima vez que ele passar por esta estrutura aqui, ele vai incrementar. No nosso exemplo, valerá 2. Aí ele vai apresentar 2 vezes 8 igual a 16. Incrementando valerá 3 e subirá aqui. Aí no 1, o que a gente faz? Nada, que ele tem que ser a nossa constante, sempre que tem que ser o 8. E esse daqui vai mudar. Ah, mas eu tabuado aqui, tem que incrementar alguma coisa aqui embaixo? Não, por quê? Como sendo que logo no início ele está tabuada igual conte vezes no 1, então significa que toda vez, a hora que iniciar, o seu valor da variável será resetado e será colocado um novo cálculo dentro dela. Então, o valor 8 que estava na primeira vez será apagado e irá cadastrar o novo cálculo, que seria 16. Então, incrementamos estes dois, que nem nós vimos ali. E agora o que nós precisamos fazer? Mais nada, que aqui ele já está fazendo de 1 até 10. Aí eu posso colocar uma frase aqui, né? Eu vou colocar aqui um print só para nós verificarmos que saiu, deu tudo certinho. Vamos colocar aqui tabuada finalizada, por exemplo. Finalizada. E vai ser só isso daqui, ó. Vamos rodar então. Ctrl Shift F10. Observem aqui, ó. Entre com o número que deseja verificar sua tabuada. Aí nós vamos colocar o 6, por exemplo. Desejo saber a tabuada do 6. Aí eu dou Enter. Olha lá, ó. E ele fez aqui a nossa tabuada. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Então, observe que ele modificou somente aqui de 1 em 1 o nosso conte, que é o que está aqui, que é o primeiro dentro da nossa função format. E ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente de 1 em 1. O 6 sempre ficou fixo, porque ele não pode mudar, senão não vai dar essa característica legal aqui. E o final aqui, que é o nosso tabuado, observe que toda vez ele colocou o valor corretamente ali, bonitinho, certinho. Muito fácil. Finalizou uma frase só para nós verificarmos aqui que realmente terminou. Vamos rodar novamente a tabuada do 8, igual eu mencionei no nosso exemplo. Então, se eu coloco aqui o 8, então tá lá, ó. Entre com o número desejado para verificar sua tabuada, 8, 1 vezes 8, 2, 3 e assim sucessivamente até 10. Ah, mas essa tabuada aqui é só de 1 até 10. Qualquer valor que eu colocar aqui em cima, ó lá, Ctrl Shift F10, se eu colocar, quero saber a tabuada do 15, por exemplo, ele vai fazer, ó. 1 vezes 15, 2 vezes 15, qualquer valor que eu colocar aqui dentro sendo um inteiro, porque eu defini aqui em cima que seria um inteiro, tá? Então eu não posso colocar ponto flutuante, não posso colocar uma decimal. E aí ele vai fazer o nosso cálculo, ó, 7 vezes 15, 8 vezes 15, até chegar 10. Ah, mas eu quero fazer mais de 10. É só modificar aqui, ó. Digamos que por um motivo qualquer você quer fazer da tabuada do 1 ao 15. Aí é só mudar ali para 15, Ctrl Shift, é tabuada de qual número? Ah, quero saber do 4. E ele está aqui, ó. 10 vezes 4, 40, 11 vezes 4, 44, 12 vezes 4, 48, ou seja, aqui dentro da minha condição, eu defino até qual valor que ele irá. No nosso exemplo, era para ser de 1 ao 10. Eu só modifiquei aqui para verificarmos, que é o mais comum, né, nas aulas de matemática, nós temos aí de 1 ao 10. E aí aqui a tabuada eu posso colocar qualquer número, não precisa ser de 1 a 10. Eu posso colocar aqui, ó, sei lá, 154, por exemplo. E aqui mostrou a tabuada de 154, ó, 1 vezes 154, 2 vezes 154. Observem que qualquer número que eu colocar ali, ele vai finalizar aí até 10 vezes aquele número. Simples, fácil, observem. Com poucas linhas eu consigo então realizar. Imagine que isso aqui fosse um processo dentro da indústria,
aonde eu tenho a necessidade de gerar lotes e eu quero que cada lote seja de 12 em 12, informando que cada conjunto de 12 é uma dúzia que eu tenho lá. Então, se ele gerou um número lá, por exemplo, vamos jogar um número qualquer aqui, ó. Então, se ele me gera aqui o número, por exemplo, 108 no lote, então eu sei que ele tenha exatamente 9 lotes. Aí eu quero que ele vai fazer cada numeração de 12 em 12 para mim saber exatamente quantas unidades foi produzida até aquele momento. E aí, se eu desejo saber quantos lotes possui, eu simplesmente vou lá e divido pelo valor da quantidade por lote, por pacote, no nosso exemplo, e aí eu sei exatamente quantos pacotes. Neste exemplo aqui eu sei que é 9, né? Porque tá fácil aqui, 9 vezes 12 e por aí vai. Então eu tenho N aplicações dentro de uma indústria que eu posso utilizar algo parecido com isso daqui. Vamos fazer um outro exemplo bem simplesinho agora. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Digamos que eu desejo saber todos os números ímpares dentro de um laço de um número inicial 100 e o número final 200. Digamos que eu tenha esta necessidade aí, de 0 a 200 eu desejo saber todos os números ímpares dentro desse laço de 100 a 200. Então vamos modificar o nosso sisteminha. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Vou deixar só essa última aqui, aí depois a gente solta. Então aqui eu posso definir o número inicial e o número final. Então no nosso caso aqui eu vou utilizar no 1 novamente, simplesmente para informar que é o nosso número inicial, que eu disse que o meu laço é de 100 a 200, então coloquei dentro dessa variável o nosso número inicial. E aí aqui agora eu vou fazer o nosso comandinho while, até quando? E aí eu posso utilizar, né, a nossa variável ali no 1 até que ela seja menor ou igual a 200, que é o tamanho que eu desejo dessa estrutura. E aí agora é só fazer o quê? Primeira coisa, eu tenho que saber se esse número é ímpar ou não. Se eu descobrir, no nosso caso, eu posso utilizar um comandinho bem simples, como por exemplo, descubro qual é o primeiro ímpar a partir desse primeiro número, e aí depois só vou incrementando de 2 em 2, muito mais fácil. Ou se eu quiser, eu posso gerar um único cálculo aqui que faz essa verificação e apresenta se é ímpar e não apresenta se é par. Aí eu utilizo então o comandinho if dentro desse while. Eu posso utilizar essas duas metodologias. Descobrir o primeiro par, ímpar, que é o nosso exemplo, nós desejamos ímpares, e dentro disso ir incrementando de 2 em 2, porque eu sei que o próximo ímpar estará a 2 posições. Ou então gero um único cálculo, e esse cálculo ele vai fazer por todos os números, obviamente que eu vou aumentar o processamento da máquina, e aí ele vai, como é um sisteminha simplesinho, para o computador não vai pesar. Então, eu tenho que analisar isso quando for desenvolver um sistema. Qual é o hardware que eu vou utilizar esse aplicativo e se esse hardware vai ficar pesado ou não com um tipo de condição ou com um tipo de estrutura que eu vou utilizar. No nosso exemplo, é muito simplesinho, então qualquer máquina que nós instalarmos esse código vai funcionar tranquilo, tá? Qualquer uma das metodologias mencionadas. Como que eu faço então para descobrir se esse número é ímpar ou não? Nós vamos utilizar então uma fórmula que é utilizando o resto da divisão, que é aquele comandinho de módulo. Então eu desejo criar uma nova variável aonde nós iremos fazer esse cálculo. Eu vou chamar esse daqui de verificar underline número, só para ficar fácil. Lembrando que não pode ter espaço, tá? Quando eu desejo aí colocar uma
um espaço entre o nome de uma variável, eu utilizo o comandinho aqui, underline. É o único comando, caractere especial, que é aceito em nome de variáveis dentro aqui do Python. Aí nós vamos, deixa eu mudar aqui que está digitado errado, verificar número. Lembrando também que não pode ter acento em nome de variáveis. Aí eu faço o que? Eu pego a variável que eu desejo, no nosso caso no 1, e utilizo o comando resto de divisão, que é o nosso porcentagem. Neste caso aqui eu já tenho então, e eu vou dividir por quem? Como é que eu faço para saber se o número é par ou se o número é ímpar? Eu divido ele por 2. Se tiver resto, é ímpar. Se não tiver resto, ou seja, dar 0, então significa que é par. No nosso caso, eu coloco aqui, ó, a variável que tem o valor que eu desejo analisar, o comandinho módulo. Observem que aqui não é porcentagem, e sim módulo, resto da divisão, e por qual número que eu desejo dividir esse valor para analisar o seu resto. No nosso exemplo, 2, que é para saber se é par ou ímpar. Bom, neste exemplo aqui, se eu coloco o número 100, então vai ser 100 dividido por 2. Qual número vezes 2 é mais perto de 100? Que é o valor que nós estamos analisando. Então, é 2 vezes 50, deu 100. 100 para 100, 0. Se fosse 101, qual número vezes 2 é mais perto de 101? 50 dá 100, 51 dá 102. Opa, passou, então não dá. Então, ele vai pegar 50, aí ele vai analisar lá. Ele vai pegar, então, 2 vezes 50, 100. Para 101, 1. Então, o resultado deste cálculo será 1. Isso é o que vai ser armazenado aqui dentro. E é o que eu vou fazer, então, a verificação. O que eu posso fazer aqui, no próximo passo agora, é utilizar somente esse cálculo, e aí eu apresento quando for ímpar, ou então eu já posso gerar a forma para ir de ímpar em ímpar para facilitar a nossa vida. Vamos fazer aqui o primeiro modelo. Depois que eu fiz a divisão ali e tal, bonitinho, eu tenho que analisar se é ímpar ou se é par. No nosso caso agora, eu vou colocar o comando, que é o comando if, que são os comandos que nós utilizamos aí para fazer esse tipo de verificação. E aí eu coloco a nossa condição. Qual que é a minha condição? É o verificar número, se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, significa que ele é par. Se ele for igual a 1, significa que ele é ímpar. E o que eu quero descobrir? O ímpar. Opa, então vamos mudar aqui para 1. E aí, no nosso exemplo agora, o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós simplesmente podemos pegar ele aqui e apresentar. Então, como sendo que o nosso resto é igual a 1, ou eu poderia colocar diferente de 0 aqui se eu quisesse, tá? Então, como ele é igual a 1, é ímpar, o que nós fazemos? Eu desejo, no nosso caso, escrever todos os ímpares. Então, eu coloco somente print e eu posso colocar somente a variável. Por que eu coloco só a variável? Porque não tem nenhum texto, ele só quer saber todos os números ímpares contendo dentro de 100 e 200, então ele só vai apresentar. Se não for, ou seja, se ele for igual a 0, se ele for par, ele não vai fazer nada, porque nós queremos descartar. Agora aqui eu posso simplesmente colocar aqui dentro, observe o meu comandinho no 1, observe, no 1 mais igual a 2, ele vai pulando de 2 em 2, então observem, ele vai pulando de 2 em 2, então digamos que aqui fosse o 101, ele já iria pular para o 103.
tá? 105, ele vai pular sempre de 2 em 2, o nosso incremento, o nosso comandinho de incremento, que está invertido aqui, o nosso comandinho de incremento sempre incrementará em 2, então ele vai pegar o próximo número ímpar. E aí, se ele for par, aí nós usamos aqui, ó, volto, utilizo o comando else, ou seja, se ele for par, calma que aqui está faltando 2 pontos, ó. Se ele for par, o que ele vai fazer? Ele não vai apresentar nada, porém, o nosso incremento vai ser de 1. Por quê? Porque se é 100, ele não vai fazer nada, mas ele vai mudar para 101. Aí no próximo já vai dar ímpar e ele vai ficar eternamente. Então aqui, pessoal, nós já temos finalizado bonitinho, certinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos alterar aqui, tá? Então vou colocar em vez de tabuada sistema finalizado, vamos aqui alterar. E agora toda vez ele vai rodar. Isso aqui vai executar se for 1, se for par, e esse aqui vai executar se for ímpar. Observe que a hora que ele localizar o primeiro ímpar, ele sempre vai executar isso aqui, não vai mais executar esse. Se nós mandarmos rodar aqui, ó, Ctrl Shift F10, observem que está aqui, ó. Então ele localizou todos os ímpares, ó, ele achou o primeiro que é 101 e aí ele foi de 2 em 2, ó. Tá vendo? E aí ele localizou de 2 em 2 até 200. Observe que o 200 não entrou e o 201 também não, devido à nossa condição estar aqui, ó. Enquanto a variável que tem o nosso número em análise for menor ou igual a 200, então 201 não entrou. Se eu quiser, eu posso fazer essa consulta e esse cálculo uma única vez, economizando memória, né, processamento, e ele vai simplesmente fazer o while. Como que eu posso modificar isso aqui para fazer isso? Eu posso fazer isso aqui, ó, vou dar um espacinho bonitinho, aí eu vou colocar, ó, tudo isso aqui eu vou tirar dali, vou colocar aqui, e aí aqui dentro eu posso apagar, ó. Então eu posso apagar tudo isso aqui, se eu quiser. Vamos colocar assim para ficar mais bonitinho. Aí eu apago. E aí aqui, opa, vou colocar antes. Eu posso fazer isso aqui, ó. E aí ele vai ficar apresentando agora somente os ímpares. Observe que vai dar o mesmo resultado. A única coisa aqui que ele vai economizar processos. Então vamos, opa, vamos colocar aqui, ó, que daí no caso eu tenho que voltar um espaço, porque ali ele estava dentro do nosso while, né? Então agora eu tirei. Então ele aqui ele só vai localizar o primeiro ímpar no nosso exemplo aqui, e aí aqui para baixo ele vai fazendo aqui todos os nossos. Então vamos lá, ó, Ctrl Shift F10, observe que deu exatamente o mesmo código, ó, o mesmo resultado. Tá vendo? Então observem, eu tenho dois códigos diferentes, eu acabei de realizar, e ambos chegaram ao mesmo resultado. Sendo assim, conforme eu menciono em nossas aulas, não existe um único código, um único algoritmo que é válido. O mesmo exemplo, o mesmo exercício, ou a mesma necessidade, eu posso ter um, dois, N códigos diferentes que chegam ao mesmo resultado. Este exemplo que eu mencionei aqui agora, ó, ele é mais eficiente que o anterior, só que o anterior também vai funcionar. O que aconteceu aqui? Eu economizo o processamento. Sendo assim, o meu sistema se torna mais rápido. Como esse sisteminha é pequenininho, então não vai nem perceber. Mas se ele fosse um sistema mais complexo, poderia ser a diferença aqui dele rodar mais rápido, menos rápido e por aí vai. Mas observem que ele chegou ao mesmo resultado. Se eu alterar aqui, ó, eu quero começar do 150, por exemplo. Alterei lá, ó, Ctrl Shift F10, observa, ó, começou do 150, ó, 151 e foi até 199. Vamos começar no ímpar aqui, 133, por exemplo. Ctrl Shift F10. Então tá lá, ó, começou do 133, ó, tá vendo? E assim sucessivamente até
o 200. Ah, eu não quero até 200, eu quero até 250, por exemplo, Ctrl Shift F10, olha lá, foi até 249. Ah, eu quero até 253, Ctrl Shift F10, tá lá, ó, 253. Observaram? Então, o nosso código ele está 100% funcional. Começa do número que nós estamos aqui, que poderia ser uma entrada pelo usuário, número inicial, número final, e eu só trocaria aqui esses valores por variáveis, e aí ele faria exatamente o que está acontecendo aqui embaixo, tá? Bom, então vamos fazer essa ideia então. Eu vou pegar agora, eu quero saber então todos os números, em vez de eu colocar aqui constantes, que nem aqui é uma constante e aqui é uma constante, nós vamos utilizar agora então a ideia de que o usuário digite o número inicial e o usuário digite o número final. E aí nós vamos fazer então todo esse comandinho aqui bonitinho do jeito que está aqui. Como sendo que a ideia é a mesma, saber o par ou ímpar, no nosso caso aqui todos os ímpares, né, que é o que o enunciado deseja, então eu vou colocar aqui, deixar ele mesmo dentro dessa variável. Vou colocar aqui o nosso comandinho input e vou colocar aqui, ó, entre com o número inicial, que é para saber. E aí agora eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de num2 igual a int input, e aí nós vamos então colocar aqui o nosso número final, entre com o número final. Então nós temos lá o inicial e o final. Aqui continua exatamente igual, ele vai fazer isso aqui. A única coisa que nós vamos mudar é aqui, ó. Eu não tenho o número final aqui, então é o que o usuário digitou aqui, ó. Nós vamos lá, ó, num2, seleciono ele aqui, dou Enter, só isso que alterou. Coloquei esta linha aqui e alterei aqui, ó, enquanto num for menor que num2, e ele vai ficar fazendo aqui, ó. Vamos rodar para ver? Ctrl Shift F10. Entre com o número inicial, sei lá, 54. Entre com o número final, 121. E aí ele vai fazer, ó. Começou então no 54, que o primeiro foi 55, e ele parou lá no número 121, tá? Que é o que ele desejava lá, que nós fomos até o 121, tá? Então nós fomos até o 121 e ele foi até o 121. Simples e fácil. A única coisa que alterou, criei uma nova variável, peguei essa variável e altero aqui, só isso, que é o nosso final. Só que aqui tem um pequeno problema. Digamos que o nosso usuário inverteu. Em vez de ele digitar um número menor no início, digamos que por um motivo qualquer, ele digitou primeiro o número maior e depois o número menor, se confundiu. Então nós podemos prever isso no nosso sistema. Aqui nós imaginamos que o usuário não iria fazer isso, mas digamos que ele fez isso. Então como é que eu faço? Eu simplesmente faço uma análise aqui, ó. Se, então eu coloco aqui, ó. Vamos fazer o inverso aqui, ó. Se, para não precisar mudar tudo lá embaixo. Se num2 for maior, então nós vamos colocar aqui, ó. Se ele for maior, não, menor no nosso caso, né? Se o num2 for menor que o nosso num1, então significa que ele está invertido. O que eu quero fazer? Eu quero então pegar e inverter o valor de um com o outro, simplesmente para colocar na ordem correta, para mim não precisar mexer no programa lá embaixo. Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de temp. Tá? Eu chamei essa variável de temp, que é onde vai ficar temporariamente o nosso valor, por exemplo, de num1, tá? Então, e agora aqui, eu vou pegar a nossa num1, vai receber o valor de num2,
ok? Então, ela vai ter. E agora o nosso num2 vai receber o valor de num1. Só que observe, se eu colocar aqui assim, vai dar errado. Por quê? Porque o num1 agora, ele vale aqui. Por isso que eu criei essa variável temporária, que o valor que estava dentro de num está dentro dela. Então, aqui eu coloco essa e observem, eu fiz a mudança de um valor. Então, observe, num1 agora vale num2 e o num2 agora vale num1. Se eu tivesse feito aqui invertido, se quiser eu coloquei 121 aqui e 54 aqui, não ia dar certo. Ia dar erro, simplesmente não ia fazer o cálculo, né? Por quê? Porque justamente um é maior que o outro, tal, não ia dar certo aqui. Ele não ia rodar nada. Então, faça esse comandinho simplesmente para inverter as variáveis de local, né, de valores. E agora, se eu rodar, observe, Ctrl Shift F10, valor inicial. Então, vou colocar aqui, ó, 115. Valor final, 3. Então, observe que está invertido. Observe que ele começou do 3 normal, olha lá, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele rodou dentro desse comandinho aqui. Se eu pegar isso daqui, né, e eu pego isso daqui, por exemplo, e se eu tirasse fora e fosse fazer essa mesma ideia, então ele poderia dar lá um erro bonitinho tal e não funcionar, que não é o nosso caso aqui. Por exemplo, quer ver? Deixa eu tirar ele aqui que vocês vão ver. Se eu fazer o mesmo exemplo agora, Ctrl Shift F10, valor inicial 115, valor final 3, observe que ele não apareceu, ó. Ele só apareceu o primeiro justamente porque é o único número que ele tinha aqui, porque ele começou do 115 e obviamente não é isso que eu quero. E é por isso então que eu tenho isso aqui, somente para inverter no caso dele digitar errado. Se eu desejar, eu posso colocar aqui uma frase, né? Falando, ó, for invertido, confirma que esses são os números reais. E aí, se ele falar que sim, aí ele faz conversão. Caso contrário, não. Mas vamos imaginar, né? Como é só por exemplo, que é desse jeito. Então, observe que agora, só de colocando aquelas inversões, indiferente agora, se ele coloca aqui inicial. Então, eu coloco agora aqui, ó, 88. Final, eu coloco, sei lá, vamos colocar aqui, ó, que não coloquei, 18. E eu mandar rodar, observe que ele vai inverter. Então, ele vai colocar 18, ele acessa essa condição e começa do 18, que obviamente o primeiro ímpar é o 19, vai indo de 2 em 2 até 87, que é o último número dentro desse intervalo aqui, ok? Então isso daqui é somente para fazer a inversão de valores, somente para isso, nada mais. Simples, rápido e fácil. Tá vendo que tranquilo que é? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Se eu quiser, eu posso gerar aqui também, sei lá, um contador. Quero saber quantos ímpares tiveram ali embaixo, tá? Vamos imaginar quantos ímpares tem dentro desse laço aqui. É só eu gerar um contador. Então, vamos gerar um contador aqui, que eu vou chamar cont. Esse nosso cont eu vou inicializar em 0, tá? E eu quero saber quantos ímpares tem dentro do nosso laço aqui. Eu gero o contador, eu faço a minha verificação, então ele vai localizar o nosso primeiro número, aí eu posso apresentar ele, aí eu vou acrescentar aqui o nosso cont e vou aumentar ele em 1, e ele vai aumentando de 1 em 1, e aí ele vai fazendo tudo isso daqui. O primeiro vai ser 0, ele vai, e aí aqui no final, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um outro print antes aqui, e eu vou colocar a frase referente a isso daí, ó. Existem X números ímpares dentro do laço, vou chamar de laço, tá? Ou poderia ser sequência, não sei. Vamos chamar aqui dentro da sequência.
dentro da sequência, dentro da sequência de x a y. Só que aqui, pessoal, já observe que mesmo se eu digitar invertido aqui, ó, ele vai pegar e vai arrumar lá em cima e vai arrumar aqui. Então, eu coloco aqui, ó, ponto format. O primeiro aqui, existem x números. Isso aqui é o nosso conte. Aí no nosso caso aqui, então ele vai pegar o nosso conte. O nosso segundo aqui é o número inicial, que é o nosso no1. Opa, é vírgula, coloquei errado. É o nosso no1, vírgula, e o nosso no 2. E aí ele vai apresentar aqui, ó, Ctrl Shift F10. Então vou colocar um laço bem pequenininho, tá? Então vou colocar do 2 ao 10. Então tá aqui, ó, 4 números aqui, ó, existem 4 números dentro da sequência de 11 a 10. Ah, aqui, pessoal, é que este aqui, ó, observem, eu estou utilizando ele para incrementar aqui. Então ele vai aumentando, observe que ele terminou em 11, até porque é o 10. Porque ele vai de 2 em 2. Então, o que acontece? Aqui eu posso utilizar a seguinte técnica. Ou eu gero um cálculo aqui, diminuindo essa quantidade que eu tenho aqui, que é justamente para tirar a quantidade de números que nós finalizamos ali. Ou então, eu posso criar aqui uma outro temporário que nós temos aqui, que é o nosso temp que está aqui dentro. Lembrando que esse temp ele só irá ser executado se isso aqui for executado, senão essa variável não vai existir. Então eu posso criar uma variável aqui dentro de número 1 para armazenar esse valor, tá? Aqui dentro, que poderia ser essa temp aqui fora, ou então eu utilizo, em vez de utilizar aqui no 1 incrementando de 2 em 2, eu posso criar um outro contador, e aí esse contador vai aumentando e eu mantenho este valor aqui. E altera aqui, poderia ser cont2, seria um novo contador, que esse contador vai aumentando de 2 em 2 e vai fazendo. Então eu posso escolher qual que eu quero. No nosso caso, nós podemos utilizar esse aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Então eu vou tirar daqui de dentro, vou colocar ele aqui fora. E aí, observe que eu tenho no 1 armazenado aqui dentro, que foi o que o cara fez aqui. Só que aqui o seguinte, digamos que o cara digitou o maior aqui. Então ele vai passar o maior aqui. Não vai dar certo, tá? Por quê? Porque se ele digitou aqui, sei lá, 50 e aqui 10. Então o valor que eu tenho aqui é o 50 e não o 10. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, justamente porque senão vai dar. Quer ver? Eu vou fazer o teste aqui. Ah não, mas daí teria que mudar lá embaixo. Então vamos usar uma nova técnica aqui. Eu vou então analisar, eu vou criar aqui o seguinte, ó. Não, eu posso utilizar isso aqui, mas só que daí fazer assim, ó. Vou tirar daqui, vou colocar aqui, e aqui observe, vou colocar o else e vou colocar isso aqui. Ou seja, se o num2 for menor do que ele, então ele vai fazer isso daqui, tá? Só que observe que o nosso tempo ele está aqui embaixo, então não vai dar certo. Ele vai dar um erro. Então eu posso deixar ele aqui, eu posso colocar aqui, aí agora ele fica assim, ó, aí agora vai dar certo. Aqui ele vai armazenar para colocar em tempo 2, agora aqui é temporário, ele simplesmente está pegando
o valor que realmente é o menor, aqui ele, se for o menor, ele vai fazer isso. Que eu estou dentro dessa variável temp justamente para me mudar aqui, ó. Tá vendo? Que agora vai dar certo. Se eu colocar aqui, ó, 2 e 10, observem, ó. Número inicial 2, número final 10. Tá vendo? Olha lá, ó. Existem 4 números ímpares dentro da sequência de 2 a 10. Então, deu certo. Tem 1, 2, 3, 4, 2 e 10. Se eu inverter esses números, não tem problema, ele vai dar certo também agora. Ó. Número inicial 10, número final 2. Então, observem aqui, ó, 3, 4, 7, 9. Aí nós temos, existe 4 de 10 a 10. Por quê? Porque ele pegou e esse cara aqui, no nosso caso, ele tem que ser o 2 e não o 1. Por quê? Se esse daqui é o maior e esse é o menor, esse daqui só vai ser executado se realmente ele for o menor. Então, nós temos que pegar aqui, ó. Vamos entender. Nós temos a nossa variável aqui 10. E aqui nós temos a nossa variável 2. Então, ele vai fazer essa temp aqui. Então, ele vai pegar esse valor que está maior e vai colocar dentro disso daqui. E aí, nós temos que pegar, criar aqui, vamos chamar assim, ó, temp1. Aí eu tenho, pessoal, que criar aqui, ó, o mesmo temp1 que está lá embaixo. Ele vai receber o menor. Qual que é o nosso menor aqui? É o nosso num2. Justamente para que ele fique. Então nós temos aqui, ó, nosso num é maior, foi para temp. E aí aqui o nosso num recebeu o menor, tá? Então ele recebeu o menor e aí ele vai ficar aqui. Observem que agora eu tenho aqui no temp1 o menor caso seja invertido e aqui eu já tenho o menor caso ele já seja o menor por natureza aqui. Se o cara digitou certo, ele vai vir aqui. Se o cara digitou errado, ele vai acessar isso daqui e aqui nós vamos cadastrar porque aqui ele já recebeu, então eu simplesmente armazeno ele novamente aqui, ó. E aí aqui embaixo eu vou mudar aqui para temp1. E aí nós vamos rodar aqui, ó, Ctrl Shift F10. E nós vamos colocar, ó, 10, opa, 2 e tá aqui, ó. Observem que mesmo sendo invertido agora, ó, ficou 2 a 10. Vamos colocar do jeito certo. Ctrl Shift F10, 2 a 10. Observem que agora, ó, deu certo. Porque nós colocamos este comandinho aqui, uma nova temporária, eu chamei, tá? Uma variável temporária 1, que é simplesmente, se esse for o maior, tá? O número 1 está invertido, então ele cadastra aqui o menor, que é num 2, só que como eu fiz a inversão aqui, ficou aqui. Se quiser, pode colocar aqui em cima, em vez de ser no 1, fica num 2, porque ainda não armazenei aqui. E vice-versa. E aqui então, desse jeito, ele vai rodar qualquer número que você colocar, ele vai dar certo. E aí nós contamos aqui, ó. Se eu quiser agora, eu posso aumentar esse laço. Vamos colocar aqui, ó. Eu desejo saber do número 41 até o número 129, por exemplo. Então ele mostrou todos aqui, ó. Do 41 até o 129 possuem 44 números ímpares dentro da sequência 41 a 129. E a frasinha sistema finalizado. Então observe, simples e fácil. Não tem muitos comandos, são poucos comandos, bem facinho de se fazer, tá? Simples e fácil. Este daqui é o outro código que nós vamos utilizar para resolver este probleminha aí. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar no nosso sistema das aulas, vou disponibilizar uma lista de exercício, aonde vocês vão estar realizando
elas e vão postando no nosso grupo de estudo, e aí eu vou respondendo lá, tirando dúvidas e vamos realizando todos eles. Hoje ficamos por aqui. Na próxima aula vamos verificar alguns exercícios, a resolução de alguns exercícios e mais alguns comandinhos novos aí. Fiquem com Deus e até a próxima.